Ok? Então, começou a gravação, né, da nossa nona aula, e como sempre a gente vai fazer uma oração para começar a aula de hoje. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para entender melhor a Tua palavra. Tu bem sabes, Senhor, como estamos, como somos. Tu bem sabes, Senhor, da nossa sede de Ti para Te conhecer, Senhor, para conhecer a Tua palavra, para conhecer cada um daqueles versículos, Senhor, que para nós muitas vezes parece tão difícil, Senhor, mas abre o nosso entendimento. E, Senhor, o Senhor bem me conhece. Que diminua, Senhor, a minha luz e que a de Cristo brilhe muito mais, que eu seja canal do Teu Espírito Santo para poder passar, Senhor, aquilo que Tu queres. Senhor, o Espírito Santo é que converte, é que toca, Senhor. Por favor, abençoa-nos, Senhor, abençoa nós que estamos aqui e aqueles que hão de chegar e aqueles que virão e que assistirão nos dias subsequentes, Senhor. É o que te pedimos no nome poderoso e misericordioso de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eita. Ok, Nicolas entrou. E vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu passar aqui para a aula, certo? Então, na nossa aula de hoje, deixa eu dar um Alt Tab aqui, que fugiu, foi tudo. Nós vamos ver hoje, certo? A gente vai falar sobre os improváveis, certo? Exatamente, os 12 que Jesus Cristo escolheu para ser seus apóstolos, certo? Então, a gente o pessoal fala que é apóstolo, que é discípulo, o que é apóstolo, o que é discípulo. Hoje nós temos apóstolos, hoje a gente ainda tem discípulos, a gente vai aprender tudo hoje. Quem era cada um, a personalidade de cada um, curiosidade desses 12, certo? Que para os evangélicos, nada mais, nada menos que são pessoas, certo? Seguidores de Jesus, certo? Para os católicos são os santos, certo? Não importa se quem está certo, quem está errado aqui, a gente já sempre fala, nós não vamos julgar, certo? Mas que Jesus escolheu, escolheu. E se escolheu, tinha um porquê, e a gente vai saber a personalidade de cada um. E depois nós vamos partir para Mateus 10, certo? Mateus 10, que também é uma coisa que a gente precisa a gente vai ver muita coisa interessante em Mateus 10, inclusive em Mateus 10 tem uma parte lá que fala, né, que de uma coisa que aos olhos, eu estudando, né, eu olho muito vídeo, olho o que a internet fala, o que o Google fala, o que os livros falam, certo? Então tem uma parte lá dizendo assim, Jesus mentiu. Caiu uns vídeos de ateus, assim, dizendo que Jesus tinha mentido, né? Eu falei, meu Deus do céu. É muito engraçado. Mas a gente vai ver que Jesus não mentiu, certo? Entendeu? Em Mateus 10, entendeu? E a gente vai explicar tudinho como faz parte do nosso curso, que é Descomplicar a Bíblia. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, afinal de contas, discípulo, apóstolo, o que é isso? Tem hoje? Qual é a diferença? Então, vamos lá. No conceito, certo? Eu coloquei aqui no slide, né? Então, quando vocês quiserem, vocês podem, eu vou disponibilizar o slide, certo? No YouTube vai estar maior, pode assistir na televisão, certo? Mas o conceito de discípulo, alguém que segue e aprende com um mestre ou um líder, absorvendo seus ensinamentos e praticando, certo? Então, o discípulo é aquele que, traduzindo em miúdos, imita o mestre, certo? Esse é o discípulo. Então, aquele que imita o mestre, certo? Discípulo. Agora, vamos olhar o conceito de apóstolo. Apóstolo é aquele que se prepara para sair em uma importante missão, certo? 12, por que 12 apóstolos? Porque significava as 12 tribos. Esse 12 tinha um significado muito importante para o judeu, muito importante. E a gente não pode esquecer desse fato, certo? Primeiro, Jesus veio anunciar aos judeus, o povo dele, e a gente vai ver isso, certo? Não é que, Jesus estava limitado para o povo judeu, certo? Então, ele fez tudo para salvar o povo judeu, para depois, então ninguém me aceitou, então eu vou... Não, Jesus já sabia, mas ele precisava deixar claro, não me quiseram,
não me quiseram. E o número 12 representa as 12 tribos de Israel. Né? Então, o conceito de apóstolo é aquele que recebe uma missão. É tipicamente um discípulo que recebe um chamado, uma missão específica, certo? De espalhar e ensinar, entendeu? Então, isso que é importante. Então, a gente viu que o discípulo, ele imita o seu mestre. O apóstolo, ele tem uma missão. E qual é a missão? Espalhar e ensinar, evangelizar, certo? Ele vai propagar, né? Então, uma coisa é você imitar o seu mestre, a outra coisa é você ter a missão de propagar aquilo que você ouviu, certo? Imitar, discípulo, propagar, apóstolo, certo? Então, todos os apóstolos são discípulos, ou seja, quem é apóstolo, ou seja, quem tem a missão de evangelizar, a missão de propagar o evangelho, certo? É discípulo, é um imitador de Cristo, certo? Ele é um imitador de Cristo, certo? Mas nem todo imitador de Cristo é um apóstolo, nem todo mundo que imita Cristo tem o chamado de missões, por exemplo. Não tem, certo? Então, todos os apóstolos são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos, certo? Entendeu? Então, esse é o conceito, é o conceito. Então, todos nós somos discípulos. Por quê? A gente, somos discípulos, sim. Discípulo é o imitador do mestre. Então, todos nós somos? Somos sim. Sabe por quê? Veja bem, a gente é o quê? A gente se diz, eu sou católico, eu sou evangélico. Não, eu sou cristão. E o que quer dizer a palavra cristão? Pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos, cristão. Ou seja, pequeno Cristo é aquele que imita Cristo, certo? Entendeu? Então, nós somos discípulos. Se a gente é cristão, a gente é discípulo, certo? A gente tenta imitar o mestre, certo? Entendeu? Mas Deus também quer que a gente seja apóstolo. Quer. Mas nem todo mundo consegue, né? Quer dizer, tem gente que, eu não consigo evangelizar assim, eu tenho vergonha de abrir a boca, eu não conheço a palavra, certo? Mas você é chamado a evangelizar através das suas ações, da sua caridade, certo? Então, todo mundo é chamado a ser apóstolo, mas, de regra, todo mundo tem que ser discípulo, beleza? Então, a gente já viu isso daí. E agora a gente vai entrar nas curiosidades dos improváveis, certo? Ou seja, esses 12 apóstolos, aqui na verdade tem as mulheres também, mas como a sociedade da época de Jesus era machista, certo? Então, não incluía as mulheres como seguidoras de Jesus, certo? Atuantes, porque a gente sabe que tinha muita gente atuante, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, eram mulheres atuantes, mas a sociedade era machista da época, então contou só os homens, porque essa era a regra, certo? Entendeu? Então, mas a gente sabe que a turma que verdadeiramente seguia Jesus era bem maior do que os 12, certo? Que eram fiéis, era maior do que os 12, certo? Mas, para fins da sociedade judaica da época, 12. Por quê? Por causa do machismo e da questão da cultura judaica das tribos de Israel. E improváveis, eu chamo de improváveis por quê? Porque, gente, por que é que Jesus Cristo ia escolher essa turma? Uma turma que tem aí uns quatro pescadores, certo? Entendeu? O único aí que talvez tivesse um conhecimento teológico, um potencial teológico, certo? Seria talvez Mateus, talvez, certo? Porque era um cobrador de imposto, certo? Entendeu? Alguém que tinha um conhecimento sobre muita coisa, era um cara que detinha muita informação, certo? Mas o resto, né? Entendeu? O resto era improvável mesmo, certo? Entendeu? Então, ou seja, por que Jesus escolhe esses improváveis? Justamente para que tudo que eles fizessem, as pessoas botassem os olhos e dissessem assim, mas como esses pescadores conseguem fazer isso? Mas como esses desletrados conseguem falar tão bem? Mas como esses caras aí conseguem ter tanto poder de expulsar demônios, poder de curar paralíticos, cegos e etc, e etc, né? Entendeu? Para que as pessoas olhem e digam assim, realmente é improvável que seja
oriundo da capacidade intelectual deles. Aí é outra coisa que os move, o Espírito Santo, entendeu? A questão deles serem improváveis é justamente para que, ao todo mundo olhar essas histórias dos 12, a gente chegar à seguinte conclusão: só podia ser mesmo o Espírito Santo. Só podia ser mesmo o Espírito Santo. Para fazer desses caras, desses medrosos, porque são medrosos também, né? São desletrados, sem cultura, né? Sem conhecimento teológico profundo, certo? E ainda conseguem fazer coisas incríveis, inimagináveis, certo? Como eles conseguiram. Improvável, improvável, certo? Então, os 12 eram improváveis, certo? E o Espírito Santo os modificou. E aí a gente vai começar, né? Eu trouxe esse slide para dizer, o nome a gente vai ver um por um, certo? Entendeu? Então, a escolha tinha a intenção de mostrar que o novo tempo, certo? Precisava de homens. Homens de missão, certo? Entendeu? Precisava de missão, cumprir uma missão. E a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles, entendeu? A gente vai ver características de cada um desses 12. Vamos começar pelo primeiro, André. Né? Quem foi André? André era irmão de Pedro, certo? A história deles, né? Então, se você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus e faz a comparação com o Evangelho de João, entra um tanto quanto de contradição, porque no Evangelho de Mateus a forma da escolha é diferentemente, certo? É diferentemente do Evangelho de João, certo? Entendeu? Os momentos são distintos. Mas não há, estudando direito como a sociedade judaica daquela época funcionava, os rabinos escolhiam os seus servos, certo? Faziam uma seleção, uma peneira. Sabe a peneira? Pois é, entendeu? Isso acontecia, né? Isso acontecia na época de Jesus também. Para ele escolher as pessoas que iam seguir ele, era peneirinha, certo? Então, o que aconteceu? De fato, certo? Se você pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu até selecionei aqui o texto, na parte de João, certo? Então, João fala o seguinte, cadê? Felipe e Natanael. Bom, a verdade é o seguinte, André, certo? André, ele era, vou resumir, André, ele era seguidor de João, ele era seguidor de João. E João, a gente viu que fazia o batismo aonde? Lá na Judéia, certo? Tem Galileia, Samaria no meio e Judéia lá embaixo. Então, João, certo? Fazia o seu batismo lá embaixo, lá no sul de Israel, lá na Judéia, certo? Ok? Então, o que aconteceu? A turma lá do norte viajava para o sul, certo? Como o caso de André e João, certo? Que muito provavelmente foram os primeiros discípulos, foi André e João, certo? Que foram ouvir nesse tal de João Batista. Quem é esse tal de João Batista? João, o discípulo João, diferente de João Batista, né? O João, que eu chamo de Joãozinho, certo? Devia ter o quê? Uns 15 anos na época. Era um rapaz, um adolescente, certo? Entendeu? E o André também era um irmão de Pedro, certo? Eles provavelmente foram lá para a Judéia, lá no sul, certo? Ver o batismo que era realizado por João Batista. E ali eles estavam lá vendo, foi quando João Batista disse assim, é aquele ali que vocês devem seguir, certo? Entendeu? Então, muito provavelmente, os 2 discípulos que são ditos no Evangelho de João, era o próprio Joãozinho, certo? Entendeu? E mais André, entendeu? E aí eles conversaram com Jesus, certo? Até a hora 10ª, ou seja, a hora 10ª, a gente já viu que é 6 mais o número, né? Hora 10ª, 6, mais 10, 16. Eles conversaram com Jesus até as 4 da tarde, certo? Então, é 16, 4 horas da tarde, até a hora 10ª, certo? Entendeu? E aí, depois Jesus foi embora, papapá, bebê, certo? E aí depois eles voltaram lá para cima. Aí tem dizendo assim, e Jesus, depois que viu que João Batista foi morto lá na prisão, certo? Ele voltou para Galileia. Depois que ele recebeu a notícia, ele tava no sul, ele estava lá na Judéia, e ele recebeu a notícia que João Batista cortaram a cabeça dele, ele, vazou,
certo? Então, Jesus subiu, foi até a Galileia, certo? Chegou lá na Galileia, ele resolveu que, cara, essa não é uma cidade que vai me aceitar. E aí, resolveu ir para a direita e foi para onde? Para a cidade que ele decidiu morar, que foi Cafarnaum. Cafarnaum, né? Cafarnaum, ela fica ali no mar de Tiberíades, né? No Lago da Galileia, fica na orla, certo? Cafarnaum. Também Betsaida também fica na orla, certo? Entendeu? Uma Betsaida fica aqui, Cafarnaum fica aqui, certo? Então, se vocês olharem, nós vamos ter aí uns 4 ou 5 apóstolos que nasceram em Betsaida, certo? Em Betsaida. E a gente vai ver aqui o nome dessa galera. Quando eles chegaram lá, né, eles voltaram, certo? Os apóstolos voltaram, eles já conheciam Jesus. Eles já tinham visto Jesus, as pregações de Jesus, no sul, certo? No sul, na Judéia, certo? Aí que está. Aí o chamado de Jesus não foi do sul, foi lá na Galileia, foi lá ao norte, certo? Entendeu? E aí, como foi esse chamado? Jesus já estava observando essa turma, certo? Os dois, o André, certo? O André e o Joãozinho, entendeu? O Andrezinho e o Joãozinho estavam sendo observados por Jesus, já tinha conversado com ele. Quando chegaram lá no norte, certo? Entendeu? Lá na Galileia, lá, certo? Aí eles resolveram, certo? Ir atrás de Jesus de novo, e aí Jesus fez o convite. Jesus fez o convite. Mas eles conheceram Jesus, certo? Na Judéia, lá naquela parte lá do batismo, ok? Então vamos ver como é que era André, que André foi o primeiro, né? André foi o primeiro. Então André já tinha conhecido Jesus lá no sul, certo? Na Judéia. Quando voltou para Galiléia, viu Jesus na Galiléia, lá em Cafarnaum, e aí saiu correndo para falar com o irmão dele, Pedro, certo? Disse, Pedro, vamos ver, eu encontrei o cabo, certo? E aí Pedro foi lá, né? Entendeu? Então, ou seja, já um irmão chamou o outro, né? Um irmão chamou o outro. João, a mesma coisa, certo? Então, João chama Tiago, André chama Pedro, e a gente vai ver agora as características de cada um. Vamos lá. E ainda teve a história do Filipe. E o Filipe, quando também um dos chamados, foi Filipe e Natanael, né? Filipe viu Jesus, né? Aí foi falar para Natanael, cara, tem um cara lá da Galileia, não sei o que e tal, de Nazaré, não, o cara é fera, o cara faz milagre, isso, aquilo outro, né? Aí, quer dizer, aí ele falou assim, mas peraí, dessa cidade aí não pode nascer coisa boa. Nazaré, dessa cidade não nasce coisa boa, não, entendeu? Aí, não, mas venha, você vai ver. Isso o Filipe falando, né? Para Natanael, venha conhecer o cara, você vai ver como o cara é fera. Aí, quando Natanael chegou para Jesus, Jesus disse, eis um grande israelita. Nossa! Aí disse, mas você me conhece da onde? Né? Jesus, ele nunca tinha falado com Jesus. Jesus bota a cara nele, né? Os olhos, olhou para ele e disse assim, esse é um cara, viu? Esse é um grande israelita. Nossa! Entendeu? Aí ele disse, mas o senhor me conhece de onde? O senhor nunca me viu, eu também nunca vi o senhor. Ele disse, engano seu. Eu vi você embaixo do pé de figueira. Você não lembra, não? Eu vi você embaixo do pé de figueira. Aí, né, Natanael disse assim, rapaz, o senhor realmente é o Messias. Realmente é o Messias. Por quê? Muito provavelmente, o que foi que aconteceu? Desiludido, talvez, com alguma coisa, certo? E talvez até com a religião, Natanael provavelmente tenha sentado debaixo de uma figueira e tenha esculachado Deus, né? Oh, Deus, e você está vendo o que os romanos estão fazendo? Estou chutando, certo? Alguma oração que Natanael fez, certo? Entendeu? Jesus viu essa oração, certo? Embaixo do pé da figueira, certo? Porque ele é Deus, onipresente, onipotente, onisciente, certo? Entendeu? E chegou para Natanael e disse, eu vi a sua oração debaixo da figueira, meu filho. Eu sei que você é um grande israelita, por tudo aquilo que você falou debaixo do pé de figueira. E aí ele disse, mas como? Aí se tocou, realmente esse cara sabe demais. Esse cara é o Messias. Como é que ele vai saber da minha oração
só tinha eu, era só eu lá debaixo daquela árvore, não tinha ninguém num raio de trocentos metros. Como é que esse cara sabe? Né? Entendeu? Então, é muito legal a escolha que Jesus faz, né? Jesus olha para ele, para Pedro, né, também, e diz, pô, Pedro, me segue, e fala para Pedro seguir, certo? Então, vamos olhar as características aqui. André, a gente viu, certo? Foi um dos 12 seguidores de João Batista, nasceu em Betsaida, certo? Entendeu? Na Galileia. Ele era o mais velho de uma família de 5 pessoas, incluindo Pedro e 3 irmãs. Da onde tirou os 3 irmãs? Não sei, deve ser tradição. A Bíblia não fala. Nos evangelhos, André é descrito como um pescador de Betsaida, certo? Uma cidade na costa nordeste do Mar da Galileia. Ele e seu irmão Pedro estavam trabalhando como pescadores quando Jesus chamou eles e disse, venham, larguem tudo que vocês estão fazendo e sejam pescadores de homens. Cara, não é por nada não, mas ninguém vai fazer um negócio desse, né? Do nada, sim, um doido aparece, largue tudo e vão me seguir. Vocês acham que eles iam seguir se não tivesse já conhecido Jesus? Pedro, não sei, mas André, eu tenho certeza que já conhecia Jesus por causa de João Batista. E aí, realmente, ora, veja que é o Rabi, certo, que escolhe o seu discípulo. Então, eles foram escolhidos porque essa era a tradição, certo? O professor escolhe o aluno, e não o aluno escolhe o professor, certo? André é frequentemente associado a momentos significativos do ministério de Jesus. No Evangelho de João, é André quem traz o meninozinho com 5 pães e 2 peixes, né? Então, são coisas escritas, certo? Sobre algumas coisas que André tenha feito, né? E Pedro, a gente sabe, né, que Pedro foi o principal líder da igreja primitiva, certo? Que queria dizer pedra, rocha, fortaleza. Se você for analisar os comportamentos, que esses sim aparecem muito comportamento de Pedro, a gente poderia dizer que era um cara de pavio curto. Pavio curto. Falava o que vinha na cabeça, certo? E, inclusive, levou muito puxão de orelha de Jesus, por exemplo, né? Quando ele disse, Senhor, não diga um negócio desse, ele disse, sai de mim, Satanás, sai de perto de mim, ou seja, ele falava umas besteiras e depois levava uns puxão de orelha aí de Jesus. Mas era um cara muito sanguíneo, certo? De muito motivado pelas fortes emoções que sentia, certo? Então, existe um livro que eu recomendo, chama-se Temperamentos Controlados pelo Espírito, certo? Que faz uma análise, certo? E a categoria de Pedro era realmente sanguíneo, né? Aquela pessoa que falava uns trecos sem pensar antes. Esse era o Pedro. O Pedro antes, né? Porque o Pedro que liderou a igreja já era um outro Pedro, né? Já era um outro Pedro. O Pedro líder da igreja, o Pedro que ia evangelizar, morreu em Roma e não sei o quê, e nananã, certo? Ele morreu no ano 64, lá em Roma, que diz que tem até lá em Roma tem uma rocha com um pé, certo? Aí, isso aqui foi o pé de Pedro. Como é que o pé de Pedro ia ficar numa rocha? Enfim, a tradição, né, alega que aquilo ali é de Pedro, certo? Então, era um cara realmente que, modificado pelo Espírito, já teve um temperamento mais contido, certo? Tanto é que, por exemplo, naquela história de mata e come, né? A história das coisas que Deus criou, que eram santas, né? Ele disse, mas Senhor, eu não como nada impuro, rapaz. O que eu criei, você não pode dizer que é impuro, não. Tudo que eu criei é puro. O que é impuro é o que sai de dentro de você. Isso é impuro. Mas o que eu criei é puro, certo? Entendeu? Então, ou seja, ele foi modificado pelo Espírito Santo, certo? Esse era o Pedro. Pedro, cara, tem temperamento forte. E aí, agora a gente viu 2 irmãos, né? André e Pedro, eles eram irmãos e pescadores numa cidade chamada Betsaida, que fica, assim como Cafarnaum, ela fica no litoral, beleza? A gente tem um outro camarada que é Tiago, que ele é o irmão de João, Joãozinho, o menino novo, certo? Entendeu? Então, Tiago, quem foi Tiago?
tá aqui, foi o terceiro dos 12 a se juntar ao grupo. Ele é Tiago, porque tem 2 Tiagos, sabe? Entendeu? Então tem que prestar atenção em qual Tiago. Esse é o Tiago, filho de Zebedeu, certo? Então, ou seja, você tem que olhar qual era o nome do pai, porque os dois eram Tiago, e aí Tiago é Bar Zebedeu. Bar quer dizer filho, Bar Zebedeu, certo? Entendeu? Então, esse era o Tiago, filho de Zebedeu, irmão do João, certo? Recebeu o apelido de Filhos do Trovão, certo? Imagine, né? Filhos do Trovão, a gente já pode imaginar que os bichos eram gasguito, né? Os dois falavam pelo cotovelo e ainda falava alto, sabe aquele tipicamente italiano, né? Os cabras que falavam alto, filhos do trovão, certo? Ambos, certo? João e Tiago, eles falavam alto demais, alto demais. Então a Bíblia dá umas dicas assim, certo? De como é que esses caras eram. Então Tiago foi testemunha de eventos significativos da vida de Jesus, como por exemplo a transfiguração, certo? Então Jesus, quando queria alguma coisa muito restrita, tinha o núcleo dele, dos 12, mas tinha o núcleo do núcleo, que era Tiago, João e Pedro. Tiago, João e Pedro, entendeu? Entendeu? Então, esse era o núcleo do núcleo. Às vezes, assim, uma transfiguração, um negócio, certo? Por exemplo, ele vai ressuscitar a menina, chama Tiago, João e Pedro, entendeu? Chama essa galerinha, assim, o top do top, para poder revelar só ele. Se tivesse que fazer um grupo selecionado, ele selecionava esses 3, certo? Entendeu? Então, ele era filho de Zebedeu, certo? Ele tinha um perfil aí que equilibrado, flexível. O pessoal fez uma análise aí de tudo que a Bíblia fala sobre Tiago, filho de Zebedeu, ou seja, os filhos, como é que é? Filhos do trovão. O irmão dele, que era o Joãozinho, que era o mais novo, certo? Então, ele nasceu também em Betsaida, olha aí, Betsaida está sobressaindo, já vão 4 aí de Betsaida, né? Então, era Pedro, André, certo? João e Tiago, todos de Betsaida, que era uma cidade do litoral, certo? Então, Joãozinho, mais novo, certo? Que também curioso, que foi quem, junto com o André, foi lá para o sul para ver o batismo, João Batista, conheceu Jesus, contou, certo? E aí, depois, ele resolveu seguir Jesus. João foi o único que morreu de causas naturais. O único foi o Joãozinho, o último a morrer. O último a morrer, certo? Então, ele morreu por volta do ano 100. Ele foi exilado numa ilha chamada Patmos, certo? Que é da Grécia, Patmos. Lá nessa ilha foi que ele escreveu o Apocalipse, então, Apocalipse de João, ou São João, né? Como queiram chamar, certo? Entendeu? Então, ele escreveu o Apocalipse quando ele estava exilado nessa ilha no meio lá do oceano, certo? Essa ilha de Patmos. Mas ele não morreu lá. Ele não morreu lá, certo? Ele teve morte natural, já tendo vivido quase 100 anos. Então, ele foi longevo, certo? Foi bem longevo e morreu, né? Não foi assassinado como os demais. Os demais realmente foram martirizados. Mas João, né? Que ele chama assim, ele se autodeclara o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo, o cara era muito cheio de si, né? Entendeu? Joãozinho era muito cheio de si. Mas é claro que o discípulo a quem Jesus mais amava, porque ele era o mais novo, sabe? Entendeu? Era um meninão, entendeu? Jesus tinha todo um carinho especial por ele, Joãozinho, entendeu? Então, ele se autodeclara o discípulo que Jesus mais amava, né? Se autodeclarava, né? Entendeu? Então, ele era irmão do Tiago, certo? Também um outro gasguito, né? Que era o filho do trovão, certo? Ok? Filho também de Zebedeu. Vamos lá, vamos ver os próximos 2. Filipe, certo? Filipe, que é exatamente aquele, certo? Que também de Betsaida, olha, mais um de Betsaida. Lá se vão 5 de Betsaida, como eu falei, certo? E ele é que chamou Natanael para dizer, vem cá, vem conhecer esse cara, vamos lá conhecer esse cara. Era o Natanael da figueira, que estava debaixo da figueira, certo? E disse, rapaz, não pode nascer nada que preste, certo? Ali de Nazaré, não pode nascer, não. Aí, quando chegou lá para conhecer, certo? Entendeu? Tomou um susto com o conhecimento de Jesus, entendeu? Bom, então, Filipe, certo? Nasceu em Betsaida, desconhece o dia do nascimento,
Sabe que ele morreu no ano 80 em Anatólia, num tal de Hierápolis, certo? Muito provavelmente. Hierápolis, o nome já está dizendo, Grécia, né? Então, morreu na Grécia, certo? Não se sabe como foi que ele morreu. Deixa eu ver. Filipe é mencionado como estando presente no cenáculo em Jerusalém, junto com os outros discípulos, Maria, mãe de José, na ressurreição de Jesus. Bom, então, aí Filipe, certo? Mais um, que é o quinto lá de Betsaida, chamou Natanael. Natanael, certo? Esse aí é que fica complicado, porque alguns historiadores falam que Natanael, certo? Também era conhecido por Bartolomeu. Natanael ou Bartolomeu. Outros estudiosos, dizem que não, eram duas pessoas distintas e tal. Bom, enfim, a gente não sabe dizer. O que sabe dizer é que ele foi apresentado a Jesus por quem? Filipe, na história. Ele foi o tal da figueira, certo? Que é o Natanael. Deixa eu ver como foi que o rapaz morreu. Morreu em Albanópolis, na Armênia, sendo golpeado até a morte, entendeu? Ou seja, seguir Jesus, a gente vai ver em Mateus 10, que não era brincadeira, não, certo? Vamos lá! Mateus a gente já viu, já reviu, certo? Mateus, só que o interessante de Mateus é que Mateus Levi, certo? Entendeu? Então, o nome dele em um livro, por exemplo, em Marcos, era tido como Levi. Nos outros livros, era tido como Mateus. Então, subtende que o nome dele era Mateus Levi, certo? Só que, uma curiosidade, em Marcos 2, está dizendo o nome do pai, Levi, filho de Alfeu. Só que detalhe, tem mais 2 filhos de Alfeu nessa história. Das duas, uma, certo? Ou tinha 3 filhos de Alfeu na história, certo? Ou Alfeu era um nome muito comum, certo? Porque em Marcos 2, 13 a 14, certo? Está falando lá que Levi era filho de Alfeu, certo? Bom, deixa eu ver. Tanto seu nascimento quanto sua morte aconteceram ainda no primeiro século. Ele morreu, deixa eu ver, morreu em Hierápolis, na Etiópia, morreu na Etiópia, certo? Entendeu? E certamente causa matada, não é causa morrida, né? Então, quer dizer, mais um martirizado. Tomé é um estranho, porque Tomé, ele tinha um outro nome, ou Dídimo, Tomé ou Dídimo, se você ler isso aí, Dídimo, já sabe, era o Tomé. Tomézão, a gente já sabe, né? Teste de São Tomé, né? Ou seja, se eu não ver, não vou acreditar, só acredito vendo. Certo? Essa é a principal característica da Tomé, certo? Tomé, também chamado de Dídimo ou o duvidoso, certo? Ele tinha dito que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se colocasse o dedinho na ferida, certo? Foi um apóstolo, um pregador, foi Marte, morreu assassinado, morreu na Índia em 72 depois de Cristo. Acredita que ele foi martirizado num monte chamado que foi batizado com o nome dele, Monte São Tomé, em Chennai. O sepultamento aconteceu em Milapore, certo? Nesse lugar aí, entendeu? Olha, um morre na Armênia, o outro morre na Índia, o outro morre em Roma, o outro morre não sei aonde, cara, certo? O outro morre lá na Grécia, entendeu? Bicho, os caras rodavam, e era tudo a pé. Mas vamos lá, vamos ver mais um. Ó. A gente viu o Tiago, agora a gente vai ver um outro Tiago, né? Que era Tiago, filho de Zebedeu, e agora Tiago, filho de Alfeu. Eram 2 Tiago, né? Então, o Tiago, filho de Alfeu, que ele é dito como Tiago o menor, Tiago o pequeno, muito provavelmente, pessoal, por causa da estatura, provavelmente, né? Tiago pequeno, Tiago menor. Ele nasceu, aliás, ele morreu no ano 62, o lugar de seu nascimento foi a Galiléia e ele morreu em Jerusalém, certo? Então, Tiago, filho de Alfeu. Morreu como? Deixa eu ver. Foi crucificado, né? Vamos ver mais. Simão Zelote, certo? Simão Zelote. Zelote, a gente lembra na primeira aula que a gente falou sobre Zelote. O que era Zelote? Zelote era uma espécie partidária de judaísmo, certo? Alguns do judaísmo que acreditava que o Messias seria um general que viria através da força retirar a Israel do jugo dos romanos, do Império Romano. Então, eles andavam armados, faziam grandes revoltas, e eram extremamente
Eles tocavam terror, mas também eram barbarizados quando os romanos pegavam, sabe? Entendeu? Então, eram crucificados, eram degolados, queimados vivos, menina, era uma confusão, certo? Entendeu? Os zelotes, eles estavam para matar ou para morrer, certo? Eles queriam incitar a população a fazer revoltas, certo? Para poder libertar Israel do cativo, que naquela época era o Império Romano que dominava Israel, certo? Então, deixa eu ver, sua morte foi na Pérsia. Deixa eu ver. O que mais? Então, estou na tela errada. Pronto. Agora a gente tem Judas, tem dois Judas também. Então, como tem dois Tiago, tem dois Judas. Só que existe o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes, certo? Não confundir os dois Tiagos, não confundir os dois Judas, certo? Falar de Judas não quer dizer que é Judas Iscariotes, o traidor. Esse aqui é Judas Tadeu, certo? Filho de Alfeu, entendeu? Então, Judas Tadeu, filho de Alfeu, foi um dos 12 discípulos de Jesus, não deve ser confundido com Iscariotes. Em Lucas 6 e Atos, ele é listado como um dos 12, e pouco mais é mencionado sobre ele diretamente. Enfim, esse cara, assim, a gente nota que tem uns que aparecem muito, tem outros que aparecem nada. Nada, absolutamente. A Bíblia, ela é um canto vago, certo? E o Judas Iscariote, que todo mundo sabe a historinha. Todo mundo sabe a historinha de como foi que ele fez para trair, vendeu por 30 moedas, eram moedas de prata, certo? E as moedas de prata que a gente estudou, que era o shekel, né? Entendeu? E a forma como ele morreu, ele simplesmente se matou. Ele diz que as moedas que ele tentou devolver, né, para o Sinédrio não aceitou aquelas moedas, não, essa moeda aqui é moeda manchada de sangue, certo? Aí ele pegou as moedas para que comprou um terreno que tinha uma árvore, certo? E ele se pendurou na árvore e enrolou uma corda e pulou e se matou, né? Então, é muito triste, porque Jesus, se ele não tivesse feito isso, provavelmente Jesus teria perdoado tranquilamente. Porque se você olhar os evangelhos, tem dizendo assim, que na última ceia, ele olha para Judas Iscariote e diz assim, faça o que você tem que fazer. Ou seja, a sua sina é me trair. A sua sina é me trair. Certo? Entendeu? Então, ou seja, é preciso que isso aconteça, certo? Mas não é preciso que você morra. Há o perdão. Há o perdão. Só que ele se matou, né? Ele se matou. Ele não acreditou na misericórdia de Deus, entendeu? Mas a gente sabe bem, né, a Judas Iscariote, como ele agiu, a Bíblia fala bem muito. E eu trouxe um 13º, né? Poderia ter trazido o 14º. Eu trouxe o 13º, que ele se chama Matias. Como assim? Mas não eram 12, agora tu traz o 13. E pior que esse 13, eu nem gosto desse número, também não, né? Mas o 13º, na verdade, ele era o 12º B, né? Ou seja, com a morte de Judas Iscariotes, certo? Se sentiu a necessidade de escolher um substituto dele, certo? Ou seja, a partir do momento que agora eram 12, um se matou, virou 11, certo? Precisava escolher o 12º, porque eles eram judeus, o número 12 é um número importante e tudo. E aí, qual foi o critério de seleção para escolher Matias, né? Aí eles disseram o seguinte: deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, um que se chamava José, chamado Barsabás, Bar filho, né? Sabás, certo? Entendeu? José Barsabás, José filho de Sabás, certo? Que tinha o apelido de Justo, e foi apresentado também Matias. Em seguida, ou seja, o que foi que aconteceu? Certo? Vamos escolher. Qual é o critério? O critério é que o cara tem que estar desde a época que Jesus começou sua pregação, depois do batismo, até a sua morte. Ele acompanhou aqui com a gente. Estava lá, firme e forte. No seguinte, aí tem dois. Quem são esses caras? José Barsabás, certo? Ou Matias.
são esses dois aqui. Aí juntaram os dois, aí eles fizeram uma oração. A oração era assim: Senhor, tu conheces o coração desses dois. Mostra agora qual dos dois o Senhor escolhe para substituir Judas, para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Aí depois eles fizeram, né, oraram por cada um dos dois, que era o Matias e o José, certo? E aí fizeram um sorteio, certo? Disse: Senhor, é o seguinte: o senhor conhece o coração deles, o senhor agora vai ter que escolher, porque aqui não vai ser eleição, não. A eleição é o senhor. O senhor que vai escolher qual dos dois aí, certo? Aqui não é eleição. Aí eles fizeram um sorteio, e o nome sorteado foi o de Matias. Então, Matias foi o 13º ou o 12º B, certo? Entendeu? Que é o substituto de Judas Iscariotes, entendeu? Bom, e aí, beleza, a gente viu um pouquinho de cada um, e curioso é a gente dizer o seguinte: eles realmente eram improváveis, certo? Eles realmente tinham um papel, realmente, que as pessoas olhassem para eles e vissem: cara, não pode, tem que ser alguma coisa maior do que eles para fazer o que eles fazem, certo? Entendeu? E eram como a gente, de carne e osso, não tinha muita coisa especial, não. Tinha vício, tinha problema, tinha defeito, certo? Mas eles tinham virtudes incríveis, que era uma sede enorme de seguir Jesus, certo? Uma sede enorme de seguir Jesus, e chegaram lá, né? Bom, vamos, vamos lá. Vamos ver agora Mateus 10. Bom, em Mateus 10, certo? Tudo começa com a escolha dos 12, certo? Mateus 10 também está em Marcos 3, de 13 a 19, em Lucas 6, de 12 a 16. Ixi, esse celular aqui tem que baixar aqui o volume, certo? Vou baixar o volume aqui. Tchan, 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 só um pouquinho. Pronto. Então, você vai encontrar a escolha dos 12 lá no comecinho de Mateus, em Marcos 3, 13 a 19, em Lucas 6, 12 a 16, e não tem muita diferença, não. Sabe? Tendo chamado os 12, deu-lhes Jesus, olha que incrível, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 são, aí blá, 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 entendeu? Que legal. E deu-lhes autoridade para expulsar demônios e para fazer todo e qualquer tipo de cura. E eram pessoas normais, como eu e você, de carne e osso. A diferença, eles tinham a maior das boas vontades de aprender com o mestre. E é isso que a gente está fazendo aqui, aprendendo, certo? Com a palavra, que essa é a mestra, né? Eu sou apenas um canal, coitado. Vamos nessa. E aí, continua no versículo 5, diz assim: e depois de ter escolhido os 12, certo? Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aqui, o que Jesus quer dizer aqui? Cara, é o seguinte: vamos tentar evangelizar os judeus. Porque no Antigo Testamento, meu pai, né, o Deus Pai, nosso Pai, certo, fez uma aliança, certo, que o povo de Israel ia ser escolhido, foi escolhido. Então, que o Messias viria para o povo de Israel. Então, tudo bem. Então, vamos começar por esse. Agora, claro que esse povo não vai aceitar, porque, né, eles esperam outro tipo de Messias, um Messias forte, general, e eu não sou nada disso, certo? Mas comecem por eles. Então, ou seja, não vão para Samaria, certo? Samaria, lembra? A Galileia, Samaria, Judeia, certo? Em cima, Galileia, Samaria, Judeia, certo? Então, ele lá disse: não vão para Samaria, não vão. Vão para a direita que contorne e vão lá para a Judeia, certo? Entendeu? Procurem, deixa eu ver, não entrem na cidade dos samaritanos, pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então,
Inicialmente, a meta-alvo de Jesus era cumprir a promessa que Deus Pai fez com Abraão, Isaac, Jacó, certo? Que era, certo? Salvar o povo dele, né? O povo dele. Agora, em não aceitando, então é o seguinte, abre a porta, convida quem estiver no meio da rua, convida o Márcio, lá do Brasil, certo? Convida a galera lá, os alunos dele, convida todo mundo, entendeu? Se os meus não quiseram, paciência, meu irmão. Então eu vou abrir a porteira aí para todo mundo querer entrar, quem não for judeu, que eram os gentios. Gringo, que quer dizer gentil, certo? Então essa era a ideia de Jesus. Primeiro chama os caras, eles não vão aceitar, então tá, e depois a gente abre a porteira, certo? Abre a porteira aí, no caso seria quem? Paulo, certo? Entendeu? Ou seja, quando Paulo entra na história, lá em Atos, certo? A gente vai ver que Paulo, certo, foi instruído por Jesus para evangelizar, né, até os confins da terra, certo? Entendeu? Inclusive, o último versículo do Evangelho já fala sobre isso, mas Paulo foi o maior evangelizador. Aí Paulo não está aqui, Paulo não é um dos 12. Não, não é. Mas o Paulo é assim, ele se considera apóstolo, certo? Ele se considera apóstolo, por quê? Porque ele disse, eu também vi Jesus, certo? Claro, ele viu Jesus uma vez, né? Quando ele ficou cego, quando ele caiu do cavalo, certo? Mas ele dizia assim, eu sou igual aos 12, porque eu também vi Jesus, certo? Entendeu? E Paulo batia de frente, com Pedro e tudo, Paulo batia de frente mesmo com a cúpula da igreja primitiva, certo? Porque ele dizia, gente, a salvação, certo? Veio para os judeus, mas se os judeus não quiseram, vamos ter que converter os gentios estão com sede, sede de Deus. Então vamos abrir para os gentios, e graças a Deus, Paulo fez isso, porque senão o evangelho não teria chegado a nós, que somos gentios, que somos gringos, nós não somos judeus, certo? Entendeu? Então, graças a Deus que Deus enviou Paulo, certo? Entendeu? Depois de ter tentado evangelizar os judeus. Mas, claro que Deus é misericordioso, maravilhoso, bondoso, e tem um plano para os filhos de Israel, né? Na segunda vinda, que é a parousia, a segunda vinda de Jesus, para os judeus vai ser a primeira. Porque quando ele vier na segunda vez, ele vai vir com poder e glória entre as nuvens, né? E aí os judeus vão dizer, aquele ali é o Messias que eu estava esperando. Só que, na verdade, é o mesmo Messias que veio 2000 anos atrás, entendeu? E aí, óbvio, certo? Aí os judeus vão se juntar com os cristãos, certo? E seremos um só povo, entendeu? Bom, então vamos lá. Vão e anunciem isso. O reino do céu está perto, curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar e deem sem cobrar. E deem sem cobrar. Aquilo que vocês receberam, não cobrem, certo? Porque quem cobra para entregar, certo? Quem cobra para entregar Jesus, a gente sabe quem foi. Judas, entendeu? Quem cobra para entregar Jesus é Judas, certo? Entendeu? Então, a gente tem que entregar Jesus para os outros de graça, de graça. Então, eu tenho muita restrição com pessoas que, por exemplo, um pastorzão, famosão, certo? Cobra uma fortuna de uma igreja para poder fazer uma pregação lá, entendeu? Acho isso, assim, anti-evangélico, porque aqui está dizendo, se vocês receberam de graça, deem, certo? Deem de graça, entendeu? Então, tem muita coisa errada hoje em dia, certo? Vamos lá. E aí ele continuou dizendo, não, vocês vão pregar por aí, certo? Então, confiem em Deus. Não levem no cinto de vocês ouro, prata, moedinha pequena que seja, pequenos valores, não leve nada, não. Creia que Deus vai recepcionar vocês nas cidades, vão ter pessoas de coração bom para receber vocês, certo? Então, não precisa se preocupar. Não se preocupe com, eu tenho que levar dinheiro, calma, Deus vai resolver o problema de vocês, certo? Entendeu? Então, aí ele dizia para não levar nada, né? Então, quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira receber vocês, que esteja aberto.
Vocês vão começar a fazer uma pregação, e ali vocês vão descobrir alguém que realmente está prestando atenção em você. Essa pessoa, certo? Muito provavelmente ela está com muita sede de Deus, certo? E aí vá, certo? E aí vá. Então, procure quem queira recebê-los, fiquem hospedados na casa da pessoa até irem embora desse lugar. Quando entrarem na casa da pessoa, digam assim, que a paz esteja nesse lugar. Se as pessoas daquela casa receberem bem vocês, a salvação, a saudação da paz, certo? Ficará com elas. Mas se elas não receberem bem vocês, retire a saudação. É tipo assim, retira o que eu disse, eu vou me embora dessa casa, porque eu não fui bem recebido aqui, certo? E vão embora. E, deixa eu ver, saudação... E se em alguma casa ou cidade não quiserem recebê-lo, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E de saída sacudam o pó das sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a você que isso é verdade. No dia do juízo, quem negar, certo? Os discípulos de Jesus, Deus vai ter mais pena de Sodoma e Gomorra, que era a cidade da avacalhação, enfim, do inferno vivo, certo? Deus vai ter mais pena deles do que de quem nega, certo? Os filhos de Jesus, certo? Os seguidores de Jesus, ok? Então, vamos lá. E agora aqui a parte polêmica. Lembra daquele vídeo que eu falei lá que o cara disse que Jesus mentiu? Um ateu lá dizendo que Jesus tinha mentido, né? Então, vamos aqui. Duas coisas que eu quero que vocês entendam. Uma está em Mateus 24:36, dizia assim, Jesus continuou dizendo, ninguém sabe o dia nem a hora que o fim do mundo vai acontecer. Ninguém, nem os anjos, nem o Filho, nem somente, mesmo, aliás, só e somente só o Pai. Ninguém, eu não sei, os anjos não sabem, certo? Nem o Filho, nem ele mesmo sabia. Jesus não sabia o dia do fim do mundo, certo? Entendeu? Não sabem os anjos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, guarda isso na cabeça. Ninguém, nem o próprio Jesus, sabe quando é o dia que ele vai voltar, tá? Ok? O dia que vai ter o fim do mundo, o fim dos tempos, e vai haver o julgamento final. Ele diz que ele não sabe. Só o Pai sabe. Ele não sabe, os anjos não sabem, ninguém sabe. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Em Apocalipse 1, versículo 7, diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspasaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O que quer dizer aqui? Todo olho vai ver Jesus voltar sobre as nuvens com poder e glória. Todo olho, certo? Isso quer dizer o quê? Que nós vamos morrer, certo? Mas que quando Jesus vier, certo? Nós vamos ressuscitar com ele, certo? E vamos vê-lo chegar em glória, entendeu? Está escrito em Apocalipse, certo? Entendeu? Ele não sabe quando, mas que todo olho vai ver, certo? Inclusive aqueles que traspassaram, ou seja, os bons e os ruins, os bons e os ruins, certo? Aqueles que feriram, certo? Todos verão a volta de Jesus triunfante, entendeu? Agora, beleza. Então, a gente não sabe quando, mas sabe que nós vamos ressuscitar para ver Jesus voltando. Todo olho vai ver, certo? Todo olho vai ver, todo joelho vai dobrar e toda língua vai proclamar que Jesus é o Senhor, certo? Entendeu? E aí vamos aqui, continuando. Então, continua ele no verso 16. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelha por meio de lobos, ou seja, vocês são gente boa, ovelha, certo? E vocês vão para gente ruim, má, certo? Para lobos. Era Jesus preparando seus discípulos. Quem quiser me seguir, meu amigo, vai ter que lutar com os lobos, certo? Sejam espertos como as cobras, sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês vão ser presos, levados aos tribunais, serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados. Falarão a eles e aos não-judeus sobre o evangelho.
quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer, com o que vocês vão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que vocês vão falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês, mas serão vindas do Espírito Santo que habita em vocês, certo? Que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra cidade para não morrer, certo? Ou seja, tentem pregar o máximo possível, tentem manter-se vivos o máximo que vocês puderem, mas pregando, certo? Eu afirmo a vocês que é verdade. Vocês, olha aí essa parte, vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Antes que venha o Filho do Homem. Aí é que está, essa é a passagem que o Zé Manel lá, do ateu, disse que Jesus estava mentindo. Porque todos eles morreram, martirizados, e Jesus não voltou. Todos eles morreram e Jesus não voltou. Certo? Claro que ele não entendeu, o Zé Mané não entendeu, que lá em Apocalipse está dizendo que o que Jesus quer dizer é que antes da vinda do Filho do Homem, ou seja, ainda que morra, ainda que você morra, e todos nós, assim, a não ser que Jesus apareça amanhã e pegue a gente vivo, a probabilidade é de que todo mundo morra, sei lá quando é que é, a gente não sabe quando é que é o fim dos tempos mesmo, certo? A gente só sabe que o negócio tá feio, né? Tá chegando perto. Mas a gente não sabe quando, certo? Entendeu? Mas que um dia todos vão ressuscitar e vão com seus próprios olhos verem ele voltando. É isso que Jesus quer dizer aqui. É isso que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo assim, ó, tentem evangelizar Israel, mas vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Antes que vocês consigam evangelizar Israel inteira, certo? Entendeu? Vai voltar o Filho do Homem. Ou seja, vocês vão morrer, vocês vão ver o Filho do Homem, mas Israel não vai conseguir ser evangelizada toda. E é fato. Se você for hoje para Israel e perguntar, no meio da rua, né, quem foi Jesus? Né? Uma parcela significativa não sabe nem quem foi. Não sabe quem foi Jesus. Entendeu? Olha como é que está Israel hoje em dia. Né? A gente, né, no meio ocidental aqui, judaico-cristão, o judaico mesmo, uma parcela significativa não sabe quem foi Jesus. Né? Tem vídeos aí no YouTube pra caramba, você só perguntar, fazer uma pesquisa e você vai encontrar, né? É verdade, certo? Então, o que Jesus disse é verdade, vocês não vão conseguir evangelizar Israel toda, não vão. Mas uma coisa eu garanto para vocês, todos verão a vinda do Filho do Homem, certo? Entendeu? Então, isso aí está se cumprindo, realmente, Jerusalém não, aliás, Israel não conseguiu ser evangelizada, certo? E que é fato que Apocalipse está dizendo que todo olho verá o retorno do Filho do Homem, certo? E aí ele diz assim, ele está preparando os discípulos dele para pregar, sair por aí pregando. Aí ele diz assim, nenhum aluno é mais importante que o seu professor, e nenhum empregado mais importante que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito se chegar pelo menos perto do professor, certo? E eu digo para vocês que o empregado tem que ficar satisfeito se chegar perto de ser um patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. O que é que Jesus Cristo quer dizer com essa parte? Jesus, primeiro, estava preparando ali os seus discípulos, está dizendo, gente, se preparem. Se preparem. E aqui está tudo lindo, maravilhoso, certo? Estou levando vocês para ambientes controlados, seguros, mas vai ter uma hora que eu vou, e vou deixar vocês no meio de lobos. Então, vocês vão apanhar, vocês vão morrer, vocês não vão conseguir cumprir a meta que eu estou dando para vocês, que é evangelizar os filhos de Israel, não vão conseguir, isso é tudo, mas tentem o máximo possível que vocês puderem. Agora, eu afirmo a vocês, certo? Que se o chefe da família é chamado de Beelzebul, ou seja, se o líder
é dito que tem o demônio, que dirá os abaixo do líder. Esses é que vão sofrer nomes piores ainda. É o que Jesus Cristo quer dizer. Se eu que sou líder, a galera diz que eu faço o mesmo milagre porque eu estou com demônio, imagine o que vão dizer com vocês, que não são líderes, entendeu? Que são abaixo de mim. Entendeu? Se comigo, que sou Deus, filho de Deus, a galera já fala e acontece, imagine com vocês. Entendeu? Então, ali ele estava preparando. Vamos tirar para nós, certo? O que vocês acham? Para onde a gente está indo? Né? Dizer que é cristão hoje em dia e fazer o que Cristo diz está cada vez mais difícil. Assumir ser cristão, cada vez mais difícil. O mundo aceita quem não é cristão. Quem não é cristão. Ah, você pode ser de linhagem afro, de linhagem espírita, de linhagem ateu, sei lá o quê, pano, não sei das quantas, mas vai dizer que você é cristão. Os valores cristãos hoje, eles são escorraçados, certo? Entendeu? Escorraçados. A gente está tendendo por isso hoje. Hoje. O que dirá no futuro, certo? Então, Jesus Cristo, ele preparou os discípulos e nós, que somos pequenos cristos, também somos chamados a evangelizar e também vamos levar, né, as consequências de sermos cristãos. Mas ele disse, alegrem-se quando vocês levarem uma chicotada, alegrem-se quando te negarem teus direitos, porque você é um cristão, alegrem-se, porque tudo que vocês fizerem, tem um cara lá de cima que está vendo tudo, e um dia há de recompensar. Pode não ser aqui, mas o lugar de vocês está muito bem guardado, né? Então é isso, a gente tem que evangelizar, não tem que ter vergonha de dizer que é cristão, não tem, certo? Aí continua ele, preparando os discípulos dele. A gente tem que tomar para nós somos discípulos também. Nós somos. Talvez não tenhamos a pretensão de sermos apóstolos, ou seja, missionários, mas de imitar Jesus, a gente tem essa pretensão sim, certo? Entendeu? E essa mensagem é para todos nós. Aí vamos lá, continuando. E ele continua preparando, né? Portanto, não tenham medo de ninguém. Não tenha medo de ninguém. Tudo que está coberto há de ser descoberto. Né? Nada há oculto que não venha a ser revelado. E tudo que está escondido vai ser conhecido. O que eu estou dizendo a vocês na escuridão, o que eu digo aqui em quatro paredes, propaguem, falem para todos, certo? Se vocês puderem, falem de Jesus, falem do quanto esse cara é gente boa, do quanto Deus ama cada um dos seus filhos. Hoje, a gente tem a necessidade de pregar, a necessidade. Ah, mas eu não sei quase nada. Cara, fala que pelo menos Jesus é gente boa. Fala que Jesus é gente boa. Fala, pelo menos isso. Alguma coisa você sabe. Se você espremer, você sabe. E a gente tem que pregar. Porque se a gente negar Jesus, ele vai negar a gente. Se a gente aceitar Jesus, ele vai aceitar a gente. Mas se a gente negar Jesus aqui, ele vai negar a gente lá no dia, certo? No dia do nosso dia, entendeu? Então, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas porque esses não podem matar a alma. Tenham medo, sabe de quem? De Deus. Jesus diz, tenham medo de Deus, porque esse sim mata corpo e mata a alma quando ele manda para o inferno. Isso é que a gente tem que ter medo. Certo? A gente não tem que ter medo de pessoas. A gente tem que ter medo de Deus, mas é um medo respeitoso, né? É aquele respeito e medo que um filho tem por um pai, entendeu? É isso que Jesus quer dizer. E ele diz assim, por acaso não é verdade que dois passarinhos têm um valor? Ou seja, dois passarinhos têm valor. Tem umas moedinhas. Você dá umas moedinhas ali, você não compra dois passarinhos? Se você tiver um punhado de moeda na sua mão, você não compra dois passarinhos ali na esquina? Jesus dizendo, certo? Entendeu? Pois olha, pois eu digo para vocês que aqueles dois passarinhos ali, se forem soltos, eles só caem no chão se Deus determinar. Se Deus determinar. Agora, o que dirá vocês que valem muito mais do que passarinhos?
Vocês são extremamente mais valiosos do que passarinhos. Vocês não são passarinhos, vocês são filhos de Deus. Aí ele diz: vocês valem muito mais do que passarinho, certo? Então, não se preocupem, porque vocês só vão sucumbir, morrer, cair, perder, se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, porque tudo em vocês, Deus está no controle, Deus está no comando. Ele diz: até os fios dos seus cabelos, Deus sabe quantos tem e quantos deveria ter. Bom, eu não posso dizer isso assim, entendeu? Então, tudo está no controle de Deus, certo? Então, não tem aquela história, quem morre de véspera é peru, né? Então, aquela história mesmo, ou seja, Jesus está no controle. Agora que ele está à direita de Deus Pai, assim, ó, fiz com Deus Pai, certo? Entendeu? Ele disse quando estava aqui, cara, não tenha medo, não. Tudo que está acontecendo está no comando de Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus é Pai, certo? Se os passarinhos cair, certo? Se Deus quiser, o que dirá vocês, vocês só vão sucumbir se for da vontade de Deus, certo? Então, peçam a Deus, porque é Deus quem controla a vida dos seus filhos, certo? E aí ele continua. Se uma pessoa afirmar, presta atenção, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, publicamente, na frente de todo mundo, eu sou cristão, eu sou pequeno Cristo, eu imito a Cristo, eu sou discípulo, certo? Eu também, no dia do juízo, olha Jesus falando, olha a promessa, no dia do juízo, eu afirmo que diante do meu Pai, certo? O meu Pai que está lá no céu, eu vou dizer a mesma coisa. Essa pessoa, meu Pai, pertence a mim, certo? Entendeu? Ou seja, se eu em vida digo que pertenço a Jesus, quando eu morrer, Jesus vai dizer, vai ratificar o que eu disse. Jesus vai dizer: ó, o Márcio pertence a mim, Pai. Então, vamos selecionar o Márcio. Márcio, venha para cá, meu filho. Venha para cá. Entendeu a ideia? Certo? Então, em vida, sejam cristãos. Em vida, sejam cristãos. A gente não sabe quantos dias nós temos de vida, certo? Então, decidam ser cristão hoje, agora, certo? Assumir Jesus, certo? Como o Senhor da vida de cada um de vocês. Assuma. E aí, Jesus vai assumir vocês no dia do juízo. Vai dizer: opa, você aí, venha. Eu lembro de você quando você assumiu que era meu, agora, e você é meu mesmo. Você é meu. Pode entrar. O céu está esperando você. É muito show, cara. Muito sensacional isso, não é não? Ele vai ratificar o que a nossa vida fizer, certo? Então, se a gente tem uma vida com Deus, certo? Aí a gente é de Deus. Bom, então, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, certo? Direi diante do meu Pai que está no céu que essa pessoa realmente não pertence a mim, porque ela não quis, certo? Bom, e aí ele continuou, e ele disse: olha, leve engano se vocês pensam que eu, certo, vim trazer a paz. Não pense que eu vim trazer a paz ao mundo, dizia Jesus. Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer foi a espada mesmo. Eu vim para pôr filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. O que Jesus quer dizer com isso? Eu vim trazer a divisão? É, sim, porque o fato de você ter um parente seu não quer dizer que vocês pensam igual. Não quer, certo? Então, muitas vezes, o que você abraça, que é o cristianismo, pode não ser o que o seu parente abraça, né? Muitas vezes vão dizer que você é exagerado, que você é rato de igreja, que isso não leva a nada, certo? Que você está perdendo sua vida. Isso vai te seguir o resto da sua vida, certo? Entendeu? Então, essas pessoas que jogam você para fora do cristianismo, certo? Muitas vezes vão contra você, contra o que Jesus pensa. Essas pessoas que são cristãs por dizer, cristão da boca para fora tem no quilo e no rodo. No Brasil tem no quilo e no rodo,
certo? Como dizia, como é que é o Gandhi, se cristão, se aqueles que se dizem cristão agissem como cristãos, eu seria cristão, né? Ou seja, nós temos uma sociedade de milhões e milhões de pessoas que se dizem cristãs de boca. Aí você pergunta, pois diga aí um versículo da Bíblia aí. Diga um versículo da Bíblia. Não sabe, não sabe um versículo decorado. Aí você pega um Islã, né? Você pega um cara do Islã, recicla aí fala aí, recita para mim um versículo do Alcorão. Pô, o cara vai dar um show. O cara vai dar um show. E a gente não sabe nada, nada. E se diz cristão. Ah, porque, quem foi Jesus? Ah, rapaz, muito gente boa. Jesus foi muito gente boa. E não sai disso, entendeu? E não sai disso, certo? Entendeu? Aí diz, ó, oh, mas Jesus era contra ou a favor de tal coisa? Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, eu tenho uma Bíblia que é enfeite lá em casa. Eu tenho uma Bíblia de enfeite lá em casa. Oh, cara, pelo amor de Deus. Bicho, todo mundo tem celular. E celular tem aplicativos de Bíblia no quilo e no rodo. Certo? Entendeu? Então, abra a Bíblia todos os dias e leia uma besteirinha. Leia uma coisinha. Certo? De preferência, né? Faça Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Conheça Jesus, certo? Mais do que qualquer outro personagem, conheça Jesus. É a primeira pessoa que você precisa conhecer é Jesus. Aí depois você parte para o resto. Ah, eu quero saber quem foi Moisés, eu quero saber quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foi Davi, quem foi isso, quem foi aquilo. Saiba quem é Jesus, porque ele é quem vai te salvar. Porque Jesus é Deus. Porque a gente viu na aula passada que ele é quem perdoa os pecados. Que ele é quem perdoa os pecados. E a gente sabe que quem perdoa o pecado é Deus. Pois é, ele é capaz de perdoar pecados. E, por causa dele, houve o holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é aquilo que era feito no Antigo Testamento e não precisou mais depois da morte de Jesus, certo? Que era sacrificar um animalzinho para expiar, ou seja, lavar, purificar os pecados do dono do animalzinho. Isso era holocausto. Quando Jesus se sacrifica por nós, certo? Ele lavou, purificou e nos salvou. E não precisa de mais nada. A nossa salvação só precisa de atitudes, de viver uma vida de gratidão a Jesus. Viver uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão. Isso é necessário. Por isso que quando os evangélicos eles vão se batizar, né? Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, único, só tem ele. Suficiente, não precisa de mais nada. Salvador, só ele vai te salvar. O sacrifício dele foi suficiente para te salvar. Aí você diz, sim. Aí ele vai lá e pelos poderes de Grayskull, né? Pelos poderes concedidos a mim e tal, eu te batizo no Pai, Filho e Espírito Santo, aí, né, tira o cara, joga na água e tira da água, certo, entendeu? É assim que fazem os evangélicos, né, pelo menos os batistas, né, que eu sou batista, certo? Fazem isso daí. Então, meu amigo, não importa se você é católico, se você é evangélico, não importa. Importa é se você crê que o seu único e suficiente Salvador é Jesus. A salvação, na Bíblia, só em Jesus. Só. Não tem outro, certo? Entendeu? É só Jesus. Só Jesus que salva, tá? Então, vamos lá. Aí Jesus continuou dizendo, olha, gente, muito cuidado, muito cuidado. Aqueles que você julga que estão do seu lado, muitas vezes não pensam igual a você, certo? E vão te entregar, e vão ser contra você, certo? E isso pode acontecer nos nossos dias. Estamos caminhando para coisas bem complicadas, tempos nebulosos, certo? Ele diz, quem ama seu pai e sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Aqui é muito sério. Aqui é muito sério. Então, quer dizer, mas, cara, Jesus é muito exagerado. Gente, como assim?
Quer dizer, quem ama Deus mais do que ama meus filhos, cara, todo mundo aqui é pai e mãe, todo mundo sabe que a gente ama, né, os filhos da gente pra caramba, entendeu? Poderia dar a vida pelos nossos filhos. Mas aí, se eu pegar Deus e colocar debaixo do amor que eu tenho pelos meus filhos, aí, meu amigo, eu não vou ser digno do reino. Jesus, em momento nenhum, está dizendo que a gente não tem que amar pai e mãe, não tem que amar filho e filha. Não disse isso. Ele disse: ame, 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 ame Daniel, ame Bia, ame, 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 beleza, certo? Entendeu? Mas ame a Deus acima, acima, certo? Por quê? Porque esse Deus, certo, que fez você, que criou você, que mandou a salvação para você, que todos os dias quer te ouvir, certo? Que todos os dias quer te abençoar, que todos os dias fica lá, com o braço cruzado, esperando uma palavra tua. E muitas vezes você nem lembra. Acorda, vai trabalhar, dorme, estou cansado, vou dormir. Entendeu? Depois a gente conversa e puf, e dorme, certo? E não trocou uma palavra com Deus. Mas esse Deus te ama. Te ama. Por mais que você seja ingrato, esse Deus te ama. E ele não está te pedindo, certo, que você deixe de amar teus filhos, que você sacrifique seus filhos como fez lá no Testamento, Abraão e tudo. Não, não. Ele quer que você ame mais a ele. Agora, como amar uma coisa que você não conhece? Como amar uma pessoa que você não tem intimidade e não convive? Tá difícil, né? Então ele deu logo a dica, ele deu a dica, cara, vocês precisam amar mais a Deus do que seus filhos, do que seu pai, do que sua mãe, você precisa amar mais a Deus. Ah, mas aí se você não tiver convivência com Deus, você não vai ter uma relação de amor com Deus. Não, vai ter uma relação de medo, muitas vezes de subserviência, mas de amor não. De amor é preciso, sabe o quê? É preciso você orar, é preciso você estudar, é preciso você conhecer quem é esse Deus. Aí você vai amar. Você só ama aquilo que você convive. Você só ama aquilo que você convive. Se você não convive, como é que você vai amar? Eu só perdi aqui. Entendeu? Então, a gente é chamado a conhecer Jesus, conhecer a Deus, para poder amar mais do que a gente ama os nossos filhos, mais do que a gente ama nosso pai e mãe. Não é nenhum pecado, ele não mandou, né? Então, vamos entender bem. Em momento nenhum, Jesus está dizendo que a gente não tem que amar filho, nem tem que amar pai e mãe. Não, certo? O que foi que ele disse é que não pode amar mais, certo? Mais, escala de valores, né? Não deixe de amar, não estou dizendo que tire, não, entendeu? É que ame mais. E para você amar mais, Jesus está dando a dica, você só ama aquilo que você convive, aquilo que você convive, certo? Aquilo que você se relaciona. Então, orem, é por isso que eu bato toda quinta-feira aqui. Gente, vocês conversaram com Deus todos os dias? Teve uns 5 minutos? Quando estavam dirigindo, fecharam o vidro e, ó, Senhor, opa, Senhor, estou indo para tal canto, Senhor, eu queria muito que o Senhor lembrasse de mim, estou passando por aquela necessidade, Senhor, olha a minha mãe, Senhor, olha o meu irmão, fulano, Beltrano, nananina, olha meu filho A, B, C, olha, Senhor, sabe, Senhor, eu quero muito, muito, muito que aconteça tal coisa, mas, Senhor, cara, é o seguinte, eu não quero ser hipócrita, Senhor, eu quero ir para o céu, como é que eu faço para ir para o céu? Senhor, perdoa meus pecados, tem misericórdia de mim. Ô, rapaz, Senhor, o negócio está feio do meu lado. Senhor, o Senhor sabe que de vez em quando dá aquelas quedas, mas, Senhor, faz um negócio para mim. Não esquece de mim, não. Não esquece, não. Lembra que a gente viu na aula passada? Tinha o fariseu e tinha o cobrador de impostos. Olha a oração do cobrador de impostos. Lembra como era? Senhor, 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 meu Deus, o Senhor sabe que meu Deus, eu roubei aquele povo tudinho. Eu tirei dinheiro a mais. Ó, Senhor, mas pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. E Jesus teve misericórdia de Zaqueu, teve misericórdia de Mateus, teve misericórdia, e contou ainda essa parábola lá do cobrador de impostos. Ele tem misericórdia, por pior que seja a sua vida. Ele consegue transformar a sua vida,
que é ruim, certo? Uma coisa maravilhosa. Comece a conhecer a Deus. A gente não ama uma pessoa que a gente não se relaciona. Se você não tiver o seu momento de intimidade com Deus, de conversa, certo? Você não vai conseguir. Então, eu te digo, crie, não arranca pedaço, não. Não arranca pedaço, não. Começa com 5 minutos. Começa com 5 minutos, certo? Eu aqui, meu amigo acorda de manhã, sento no canto da cama, abro aqui a cortina e, sei lá, 30, 40 minutos, e eu vou e volto, entendeu? E converso, e tiro, e mexo. Eu vou conversando, certo? Eu tenho certeza, e eu digo, se eu tenho certeza que o senhor está me ouvindo. Eu tenho certeza que o senhor está me ouvindo. Eu tenho, só não consigo te ver, mas eu sei que ouvindo o senhor está. O senhor está me vendo, mas eu não consigo te ver, mas sei que o senhor está me ouvindo. E converso. E converso mesmo, e peço, e peço, e peço, e agradeço, porque a gente tem que se agradecer, tem que agradecer. Apesar do Pai Nosso não ter nenhum momento de agradecimento, mas eu agradeço tudo que tenho e tudo que sou. Né? Então, a gente tem que orar. A gente tem que orar. Você ore, converse, converse. Deus te conhece pelo avesso, meu irmão. Não há segredo seu que ele não saiba. Não seja hipócrita com Deus. Senhor, hoje eu estou com uma preguiça. Tu não faz ideia. Tu não faz ideia. Caramba, mas eu estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Senhor, minha cabeça está no mundo da lua. Eu estou preocupado com aquele problema ali. Como é que eu vou me concentrar para falar contigo se a minha cabeça é só ali no trabalho? Entendeu? Senhor, é o seguinte, o Senhor me conhece, sabe que às vezes eu estou dando importância demais para um negócio que é temporário, que é essa vida terrena. Eu devia estar dando mais atenção a um troço que se chama eterno, a vida eterna. Certo? Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Cara, eu sei que Jesus se sacrificou naquela cruz, que derramou o sangue dele, que era o tal do holocausto, certo? Ou seja, ele morreu por mim, para pagar os meus pecados. Então, Senhor, que, eu, o sacrifício dele alcance a minha vida, essa minha vida ruim que eu tenho, que seja alcançado, Deus. Seja alcançado. Igual como aquela oração, aquela parábola lá do fariseu e o cobrador de imposto. Eu sou cobrador de imposto, meu Deus. Entendeu? Seja verdadeiro. Peça para Deus para não ser hipócrita. Entendeu? Peça para Deus. Certo? A gente não é 100% e Deus sabe disso. Mas se a gente tiver um coração bom e todo dia se levantar nesse firme propósito, quem sabe um dia a gente chegue lá. Bom, vamos lá. E aí Deus fala sobre as recompensas. Aí ele continua dizendo assim: quem recebe vocês está recebendo a mim. Ou seja, se chega uma pessoa para falar de Deus e a gente recebe bem essa pessoa, a gente está recebendo o próprio Deus. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, pelo fato de ser profeta, terá a sua recompensa. Quem receber uma pessoa boa, muitas vezes a gente recebe pessoas boas, olha, porque ela é boa, terá parte da recompensa. Ou seja, receber pessoas boas. Então a gente recebe, a gente sabe que determinada pessoa é boa. Cara, venha aqui, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu ciclo de amizade, receba pessoas boas, traga pessoas que têm coração bom, certo? E que às vezes estão desviadas. A gente sabe, tem muita gente boa e desviada. Boa, mas desviada, certo? Esse cara tem sangue bom, mas não sabe quem é Jesus. Mas o cara tem sangue bom, só que ele nunca ninguém conversou com ele, cara. Deixa eu te falar aqui, do meu jeito, do meu jeitão, né? Não é do jeito da Bíblia, não, é do meu jeitão. Aí você fala do seu jeito sobre quem é Jesus. Se você tiver Jesus, você vai poder falar sobre Jesus e vai conseguir conquistar almas para Deus. Cara, que bom que alguém um dia me conquistou. Que bom que alguém um dia viu em mim alguma coisa que dissesse assim, vale a pena, e eu fui fisgado e até hoje estou, né? Então, ou seja, foi... Então, a gente tem que ser assim, tem que ver o bom que o outro tem e trazê-lo. Essa pessoa tem alma boa, mas eles não conhecem a Jesus. Então, eu preciso trazer eles para Jesus. Eu vou falar um pouquinho, vou esperar o momento certo, e eu tenho certeza que esse momento certo vai acontecer, ele vai estar aberto e receptivo, e eu vou dizer. Para todo mundo eu digo, eu estava na igreja, esse final de semana agora eu vou para o retiro, eu vou, né? Vou para o retiro de novo. Sabe aquele retiro que eu fui fazer? Agora eu vou ajudar no retiro, certo? Então essas coisas engrandecem. Cara, fazer o bem faz bem.
Bote uma coisa na sua cabeça. Fazer o bem faz bem. Olha que coisa maravilhosa trabalhar no retiro, onde 100 pessoas, são 100 pessoas, 100 pessoas vão passar um final de semana querendo ouvir a palavra de Deus. 100 pessoas, durante 48 horas, elas querem ouvir a palavra de Deus. Isso é bom demais, cara. Quem não quer, sabe? É fazer o que Jesus Cristo manda, pregar. Então, beleza, eu estou aí. Só que eu não sou pregador, né? Mas eu vou ajudar, nem que seja enchendo uma garrafa d'água, certo? Nem que seja, sei lá, lavando um prato, enfim. Mas eu estou ali ajudando 100 pessoas que querem ouvir os pregadores, que são psiquiatras, psicólogos, pastores e tal, que vão lá no final de semana. E a gente também tem esse momento nosso, só que do nosso jeito, pegando os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, certo? E falando sobre o Jesus que eu conheço. Então, você só pode falar com cátedra naquilo que você tem intimidade. Você não fala de uma coisa que você não tem intimidade. Então, pegue intimidade com Deus para você falar de Deus, certo? Entendeu? E aí, faça a coisa certa. Vale a pena, vale a pena. Olha o que Jesus disse. Aquele que disser que é meu, e para ser meu tem que fazer o que eu peço para fazer, um dia eu vou reconhecer. Todos nós vamos morrer. Todos nós, um dia, esses olhinhos, os olhinhos de vocês, vamos ver Jesus. E aí, nós vamos chegar lá para o cara e vamos dizer o quê? Oi, Jesus, prazer. Nunca ouvi falar de ti. Não, não diga isso. Entendeu? Diga assim, cara, que bom, agora eu estou conhecendo de carne e osso, porque ele vai vir de carne e osso. Estou conhecendo de carne e osso aquilo que eu apenas li, aquilo que eu apenas imaginei, aquilo que eu apenas assisti, The Chosen, né? Entendeu? Certo? Então você vai ver com seus olhos. Que bom que você teve uma intimidade sem ver, certo? Felizes aqueles que creem sem nunca ter visto. Olha a resposta que Jesus deu para Tomé. Assim ele está dando para a gente também. A gente não precisa ver Jesus para orar e conversar com Jesus. Eu tenho certeza que ele ouve. Eu tenho certeza. A vida mostra. A vida vai mostrar que Deus ouve você. Talvez não vai te responder ali naquela hora, mas em algum momento da sua vida você vai ter respondido aquelas tuas orações, as tuas dúvidas, certo? Beleza? Então ele diz aqui, deixa eu ver, eu afirmo a vocês que é verdade, quem apenas por ser meu seguidor, dê ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa, certo? E aí, você vai ter que dar como se você estivesse dando para Jesus, certo? Então, lembra, e mais na frente a gente vai ver, mais na frente, em outras passagens, em outros capítulos, certo? A gente vai ver que Jesus diz assim, eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer. Aí as pessoas vão dizer, mas eu estou te vendo pela primeira vez agora. Não, 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 não. Quando vocês fizerem para aquele pobrezinho, certo? É a mim que vocês faziam. É a mim. É a mim. Então a gente tem que olhar que toda vez que a gente faz uma caridade, toda vez que a gente vai lá, enche uma garrafa d'água, ainda que seja da tua torneira, e vai ali e entrega para um pedinte ali na praça, certo? Que a gente sabe que sempre tem, é a Jesus que a gente está fazendo. E ali aquela água vai fazer uma diferença que para você, certo? Nem tchum, mas para ele faz uma diferença enorme, 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 certo? Entendeu? Então, façam isso porque é a Jesus que vocês estão fazendo. A Jesus que vocês estão fazendo, entendeu? Façam caridade, fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Vocês vão se sentir assim, alegres, recompensados, certo? Percebendo que Deus está vendo que você, certo? Não é o ativismo, né? Fazer para que todo mundo simplesmente veja que eu sou bom. Não, mas para que Deus veja que você é bom, né? Para que Deus veja, entendeu? E, bom, hoje a gente vai terminar bem mais cedo, né? O capítulo 10 não foi tão longo assim, certo? E eu espero que eu agora vou ter que fazer aula já para a semana que vem. Como já faço aula nos finais de semana, né? Então eu vou ter que fazer agora e eu já peguei um tema.
O próximo tema da próxima aula vai ser contar sobre essa história de samaritano. Quem era samaritano? O que que esse povo fazia? Por que que, era uma história de amor e ódio junto com os judeus? Isso eu vou preparar já para a próxima semana, já que no final de semana eu vou estar no retiro, certo? Entendeu? Então eu preciso preparar essas aulas hoje e amanhã à noite já estou no retiro, então vai ter que ser hoje à noite mesmo, tá bom? Então, Deus abençoe, eu vou parar aqui a ligação. A Sandra quer fazer uma pergunta, deixa eu parar aqui peraí, deixa eu parar aqui a gravação. Gravação, parar a gravação.